Olá, eu me chamo Cecília Távora, eu sou estudante de Comunicação Social pelo Centro Acadêmico do Agreste, na UFPE, e hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre o Canva. E essa aula tem como título Quase Tudo sobre o Canva. Vamos lá? Então, basicamente, eu vou dar uma parte um pouco mais introdutória e a seguir vocês vão ver a nossa reprodução da aula, que é justamente a nossa transmissão de aula. Mas basicamente aqui eu vou dar um apanhado sobre o que é o Canva e também um pouco sobre a perspectiva de o que é uma identidade visual. Primeiramente, o Canva ela é uma plataforma de design. Foi criada pela Melanie Perkins, que é a SEO do Canva. Basicamente, ela estava num processo de poder explicar um pouco mais sobre as ferramentas para os alunos dela, e ela estava explicando sobre o Photoshop, sobre o Illustrator e várias outras plataformas, e os alunos sempre se questionavam sobre a questão de que a plataforma era muito difícil de ser usada, de ser compreendida, então ela teve a ideia de fazer uma plataforma que fosse mais fácil e que otimizasse também o tempo desses alunos. E por isso ela fez o Canva. Com essa preocupação, ela queria fazer uma plataforma que fosse didática e fosse compreensível para qualquer pessoa, independente da sua idade ou do seu grau de entendimento acerca do que seria design, do que seria produzir conteúdo para a web. E com isso, nasce o Canva. Falar um pouco sobre identidade visual antes da gente entender sobre o Canva e esse processo de produzir uma nova perspectiva é muito importante. Por quê? A identidade visual para a sua marca, seja ela para apenas um post, para um card ou para a sua marca inteira, é muito importante. Quando a gente pensa na produção de conteúdo, vale muito a pena a gente identificar quais são os nossos valores e o que a gente quer trazer naquele conteúdo. Quando eu faço uma marca, eu promovo uma ideia de clube de leitura, eu penso justamente no que o meu cliente ele quer consumir, no que o meu público-alvo vai consumir. Então, a gente tem que produzir aquele conteúdo pensando num complexo, num contexto. E com isso a gente pensa na identidade visual. A identidade visual, ela pode promover vários sentimentos, sensações e para além disso, a gente também pode promover uma conversa e um diálogo estendido. Isso através das cores, através da caligrafia e mais pra frente na nossa aula eu vou explicar um pouco sobre cada um desses termos e também direcionar para algumas exemplificações. Agora, vocês vão ter essa introdução a partir do viés de alguns exemplos que eu tinha colocado na aula que vão aparecer aqui na tela. Então, eu trouxe algumas referências para vocês entenderem mais ou menos, e essas referências todas é do Fabrico de Ideias, que é uma marca aqui de Caruaru. Eles produzem identidade visual e eles sempre pensam nesse contexto mais amplo da perspectiva, que é justamente algo que a gente introduz quando a gente vai fazer um design mais pra frente. A ideia é que você consiga promover a estética da marca para além de só uma representação gráfica, mas que a gente consiga conversar com o consumidor de forma mais ampla. E com isso, a gente vai pegar várias referências e vários pontos de vista. Então a gente vai trazer, por exemplo, a Marie. A Marie, ela tem uma ideia bem dos anos 80, 90, e isso para além da pegada do que elas produzem como roupas, que é justamente o público-alvo delas e o interesse delas enquanto marca de moda. Mas a ideia é que você traga em seus outros posts também essa conversação direta. Então, trazer elementos que repercutam acerca dessas suas referências iniciais que foram utilizadas na sua logo. Que ela não esteja apenas na sua logo, mas na identidade visual do seu feed, na identidade visual do seu site, no seu blog, enfim. No Canva, você consegue produzir várias publicações para diferentes meios. Então, a gente consegue fazer publicação voltada para o Instagram, para o Facebook, para o blog, enfim, para diversas alternativas. E com isso é muito importante que ao praticarmos, ao fazermos a nossa identidade visual, a nossa logo, nós consigamos estender para além dessa logo. Então essa é a ideia de que a gente tenha uma caligrafia, que a gente tenha alguns elementos visuais que se compõem na nossa logo para além dela. Não necessariamente você precisa estabelecer esse diálogo trazendo sempre a sua logo pequenininha nos seus cards. Você pode trazer a partir das cores, a partir
do ciclo cromático, que eu vou estar explicando um pouquinho mais pra frente. Então a gente vai entendendo e compreendendo as necessidades do que trazer no nosso card para que ele seja mais equilibrado e mais viável até para produzir. É isso. Vamos para aula? E é todo o trabalho que ele faz com caligrafia digitalizada também, que eu acho muito legal depois de vocês darem uma olhada, entender um pouquinho mais. E esse é um dos passos principais para a gente ter, de fato, uma dinâmica de um post que vai ser eficiente, de uma identidade de marca e tudo mais. Então, aqui a parte de aplicações eu trouxe justamente da marca Mariei. E basicamente o que acontece é que a marca vende blusinhas, né? E alguns outros produtos também. Mas se vocês entrarem no Instagram delas, inclusive essa imagem daqui, esse cortezinho daqui é do Instagram. E aí a gente pode ver toda uma linearidade. Então a gente vamos lá, esse post da Dua Lipa mesmo. A Dua Lipa recentemente fez um álbum inteiro cheio de referências aos anos 80 e 90 e dialoga 100% com as aplicações e também a proposta da Mariei, que é justamente essa. A Mariei, ela vem dentro de um contexto dos anos 80, dos anos 90, então a gente pega todas as referências que tem naquela época de estilo, de filme, de música, e a partir disso a gente cria o logotipo. E aí tá aqui do ladinho, né, a aplicação dele, que é um Mzinho, e vocês podem até ver que é uma tipografia mais voltada para o próprio, né, tipo, movimento grunge e tudo mais. E aí a gente pega todas essas referências para poder aplicar. E essa aplicagem, ela tá sendo funcional porque a partir do momento que foi feita a logomarca, ela não ficou apenas como a fotozinha do Instagram delas, ou enfim, o perfil do Instagram delas. Ela consegue conversar com todas as publicações de alguma maneira. E aí é justamente nisso que a gente vê. O ensaio fotográfico também da Mariei, que eu não trouxe, mas ele é muito interessante, porque ele é todo pensado dentro dessa logística, das cores, da tipografia, então vai para além da marca, né? Vai para além da construção, vai também para a identidade visual e a aplicação dela. E isso é muito legal quando a gente for fazer um post ou a gente for criar um Instagram, da gente entender quais são as interferências, quais são as referências, quais são os sentimentos que a gente quer passar para aquele público. E quando a gente conhece o nosso público específico, a nossa persona, a gente consegue fazer tudo isso mais assertivamente. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, daqui a pouco eu vou mostrar algumas referências práticas. Hoje eu comando, entre aspas, 3 Instagrams, então eu posso mostrar para vocês a diferenciação entre eles e como a gente quer fazer esse diálogo, porque é muito importante que a gente entenda que estabelecer diálogo não é apenas em transformar um card. Então a gente tem que saber estabelecer esse diálogo para além do card, para além da identidade. Como eu tinha falado anteriormente sobre tipografia, é muito importante que nesse processo de criação que a gente construa, a gente entenda e pense em relação à tipografia que a gente quer usar, as imagens que a gente quer usar, quais são as referências. Então, novamente, a gente parte daquele princípio. Vamos procurar umas referências, vamos entender o que é que a gente gosta para a gente poder colocar nas nossas artes justamente o que a gente se sente confortável e pensar na linguagem que a gente quer passar. Então, vamos pensar em tipografia sim, porque a tipografia é importante. Então, a gente pode pensar na formatação com serifa, sem serifa, quais são as que se assemelham mais à característica geral do que você quer passar para o seu público. É importante também a gente estabelecer diálogos a partir das cores. Eu tenho um trabalho com fotografia que ele é todo voltado para uma referenciação de cores. Então, o que é que a gente faz? Para a gente poder utilizar as cores da maneira mais eficiente possível, a gente precisa entender a colorimetria. Então, basicamente, a colorimetria é uma ciência que une esses conjuntos e o que ela vai fazer é a quantificação de investigação física e o fenômeno de percepção dos olhos, né, a partir das cores. Então, eu trouxe uma referência aqui do Wes Anderson, que é um cineasta, e todas as produções dele são voltadas para ciclos cromáticos muito específicos. E isso é muito legal, porque a gente pode pensar
como a gente pode recortar esse ciclo cromático em múltiplas vezes. Inclusive, vou falar da forma mais fácil, né, entre aspas, ou mais prática, é a gente recortando ele ao meio. Então, passando uma linha imaginária no meio do ciclo, a gente entende que tem cores mais quentes e cores mais frias. Como é que a gente pode utilizar essas cores mais quentes e mais frias? Então, isso a gente pode ampliar no nosso card também. Depois eu vou mostrar a ferramenta para vocês do próprio Canva, vou abrir o Canva direitinho e a gente conversa lá, que tem uma possibilidade de você já pegar algumas paletas de cores ou alguns ciclos certinhos, então eles dão algumas referências e você pega, só clica em cima e já tá lindo. Mas falando, né, da parte aplicada também, eu trouxe uma referência muito legal, que é essa cena que o Arthur, não sei se todo mundo conhece Joker, mas eu espero que sim, ele tá subindo as escadas, então ele tá indo pra casa, e o que acontece basicamente é que no enredo ele tá super triste, ele tá super depressivo, e como é que o autor, né, como é que a estética visual, ela também conversa sobre esses sentimentos. Então a gente vê que tem um clima completamente nublado, um clima completamente escurecido, mas muito voltado para os tons frios. Então, mesmo aqueles tons que são quentes, eles estão menos saturados ou eles estão em segundo, terceiro plano. Mas o plano principal de enfoque é no próprio Arthur, e a atmosfera inteira, ela é presenciada desses sentimentos, né, desses tons mais frios. Aqui é o mesmo momento, só que um pouquinho mais pra frente do filme, quando o Arthur tá descendo e ele já se tornou o Joker. Então a gente entende como é que uma mesma cena, uma mesma locação, ela pode ser produzida, pensada de uma maneira completamente diferente, porque justamente a gente tem aqui o Joker descendo com cores super vibrantes, o amarelo super saturado, o vermelho, o verde, enfim, são cores muito presentes e muito autênticas. E isso é muito legal a gente observar, porque não necessariamente uma cor, ela é fria, ela vai representar a tristeza, mas no cinema a gente tem muito dessa referência, ainda mais que a gente vem trazendo do blues, e aí a gente vem do I Feel Blue, e o I Feel Blue é muito voltado para uma referência que você se sente triste, você se sente depressivo, deprimente, então é muito pensando que não necessariamente você precisa acarretar esses sentimentos dessa maneira, você consegue conversar e praticar essa conversa de maneiras e de formatos completamente diferentes, então isso é muito legal quando a gente entende sobre saturação também, quando a gente satura mais dá um sentimento mais vibrante, quando a gente satura menos, um sentimento mais calmo, mais sinuoso, então a gente pode fazer isso a partir de várias plataformas. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês o Adobe Color, que eu acho que é uma referência incrível para a gente fazer ciclos cromáticos de forma análoga, monocromática, tríade, complementar. Então, basicamente, o que você faz é pesquisar Adobe Color na guia de pesquisa do Google, enfim, do seu navegador, e você vai chegar nessa página, ela é gratuita e ela é completamente fácil de ser utilizado, você consegue criar vários ciclos cromáticos e você pode fazer a partir daí, salvando esse ciclo cromático, você pode trazer para o Canva, porque no Canva a gente consegue ver todas as cores que tem naquela imagem, então você consegue pegar essa referência e trazer justamente para construir, né, o seu post mais para frente. Então, como eu tinha falado para vocês sobre construir uma pasta de referência, que eu acho algo muito importante, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu tento ir no Pinterest e pesquisar um pouquinho. Sempre que eu vou fazer... Alguém ligou o microfone, eu acho. Mas tudo bem, ok. Sempre que eu vou fazer alguma pasta de referência, eu penso na logística do que é que eu quero trazer no meu post. Então, se eu vou falar sobre cinema, eu vou lá e pesquiso referências sobre cinema e eu vejo o que é que mais me chama atenção e o porquê daquilo ter me chamado a atenção. É importante a gente sempre entender essas pequenas coisinhas, porque mais pra frente, quando a gente vai construindo de forma muito agitada, muito frenética, a gente já tem toda essa construção pré-definida na nossa cabeça, ou então na nossa referência de pasta. Aqui tem algumas das que eu uso geralmente, que são de colagem, eu sempre penso em algo voltado para o vintage, e também das caligrafias, porque eu sempre gosto de usar caligrafia de um alfabeto mais grunge, alternativo, então eu sempre tô lá pesquisando, e tem formas muito legais da gente utilizar.
a importância da repetição visual. Então, a pregnância, ela basicamente ela pode ser instruída de várias formas. A gente pode fazer ela a partir da repetição das cores, da repetição da logomarca, mas é sempre bom a gente pensar numa construção total. Então, quando você vai fazer um post no seu feed, é legal você pensar nos 3 próximos posts. Então, pensar numa linha inteira. Tô falando aqui para o Instagram, tá? Só para nortear. Mas então, esses 2 posts, eles são da Rádio Cordel. A proposta da Rádio Cordel é uma produção de podcast, então os posts eles têm que ser mais limpos. E aí a gente vai conversando com cores de forma muito sinuosamente. Mas depois eu até mostro, se vocês quiserem. A Rádio Cordel, ela tem todo esse... como é que chama? Esse arabesco aqui em todos os posts. Então é muito legal porque quando você olha, né, você consegue ver a construção inteira, você consegue ver que todas as publicações elas conversam entre si. Isso é muito legal quando você quer ter uma dinâmica mais rápida, mais eficiente e quer fazer com que o seu público identifique que aquele post é seu. Isso é muito importante. Isso só vai ser feito, produzido a partir do momento que você entender essas características que eu acabei de explicar. Então, é muito legal e eu achei muito importante dar toda essa linearidade para vocês, para que a gente consiga entender até onde a gente pode chegar. E vamos lá, passando. As linhas guias. Então, o Canva, ele tem uma quantidade, assim, razoável de linhas guias. No Photoshop, a gente pode fazer um monte, inúmeras linhas guias, isso é muito legal, mas a gente também consegue conversar e entender a partir do Canva como é que a gente vai poder utilizar elas. Basicamente, as linhas guias, elas vão tanto dar estabilidade cromática, também vai dar um norteamento para a gente entender até quais são os espaçamentos que a gente pode utilizar para aquele post não ficar grande demais, pequeno demais. Então, elas são muito importantes e é muito importante a gente se atentar a ela. Especificamente, eu vou abrir depois um post para o Instagram, mas uma coisa que eu acho importante conversar com vocês é que quando a gente está produzindo post e a gente pensa que vai para o Instagram, às vezes a gente vê aquele quadradinho e ele parece tão pequeno, e aí a gente aumenta demais uma imagem, a gente diminui demais a imagem, é bom a gente prestar bem atenção nisso, porque depois quando ela vai para o Instagram, ela vai ficar daquele tamanico. Então, é muito legal a gente entender que precisa ter uma composição de elementos, e que esses elementos precisam estar sinuosos para que a gente, quando esteja lá no Instagram, não veja de uma maneira completamente desproporcional. E isso pode sim acontecer. Então, daqui a pouco eu vou abrir o próprio Canva para vocês, mas eu preferi trazer algumas coisinhas para cá de maneira mais rápida. O Canva, ele basicamente, ele é dividido em 2 abinhas, uma na parte superior e uma na parte lateral. E nessa parte lateral a gente vai ter template, uploads, fotos, elementos, texto, música, vídeos e o fundo. Eu acho que quando a gente pensa para produzir um post, a primeira coisa e a mais importante é você pensar no fundo do post. Então, vamos lá. A gente pensou, por exemplo, eu quero comunicar, inclusive, esse daqui foi um post pro Clube da Leitura Feminista. Eu posso até mostrar para vocês depois como é que ele ficou. Basicamente, o que é que eu fiz? Nem sempre todos os fundos que tem no próprio Canva, eles são gratuitos. Então, eu gosto de ir lá no Pinterest e pesquisar algumas referências. Eu pego a referência, eu trago a referência, vejo se a imagem tá boa, que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente quer utilizar uma imagem de outro site, e quando a gente traz para o Canva, ela fica com uma qualidade menor, justamente por todos os processos que a gente já fez. Então, é importante vocês verem se essa imagem tem uma qualidade ok para poder produzir esse tipo de conteúdo. Então, eu trouxe essa imagem daqui, e o que basicamente eu fiz foi esmaecer ela. Então, ela se tornou esse produto aqui no final. E tem uma plataforma lá no Canva onde você pode clicar na imagem e esmaecer ela. Então, fazendo esse esmaecimento, você consegue ter um fundo novo, que não necessariamente estava no Canva, mas que você pode dialogar de inúmeras formas diferentes. E também pensando que esse ciclo cromático casa muito
com a referência do que é o Clube da Leitura Feminista, eu trouxe ele justamente por conta disso, porque tem a presença das cores principais que existem no próprio feed. Então não fazia sentido eu trazer um post completamente fora do que já é postado anteriormente, porque ia ficar aquela coisa, vários posts certinhos e um post lá, tipo, meu Deus, o que é que esse post está fazendo aqui, porque ele não faz sentido com nenhum dos outros. Então é bom a gente pensar numa congruência e num ciclo cromático que ele consiga conversar entre as linhas. E aqui eu também trouxe a questão dos elementos, que é muito importante a gente usar também eles. Eu acho que é uma das partes que eu menos uso, para falar a verdade, mas eles são muito legais e dá pra gente fazer inúmeras coisas diferentes. E, enfim, é uma dica. E também dá para fazer com os fundos, né? A gente consegue fazer aquele efeito de papel amassado ou de linhas de sobreposição e tudo mais. Então é muito legal a gente usar, né, a partir dessa ferramenta. Então, adicionando os elementos em imagens. No Canva, a gente tem aquela abazinha e a gente pode pesquisar palavras-chave. Basicamente, as palavras-chave que eu uso são muito voltadas novamente para o vintage. Então, quando eu quero colocar algum elemento que seja do Canva, que eu não tenha trago de outra forma, eu vou lá e pesquiso o que seja mais aproximado da minha realidade, do que eu quero. E o Canva é muito massa porque ele te permite fazer com que cada elemento ele seja dentro do padrão de cores que você quer. Então, você pode pegar as cores exatamente da sua logomarca, do seu logotipo, e colocar naquela imagem que você quer colocar de referência. E não necessariamente você precisa trazer a sua identidade visual, né, a sua logomarca ali. Você pode trazer ela na forma do elemento, por exemplo. Então, você está conversando com o seu público e não necessariamente você está trazendo milhões de vezes a sua logo nos seus postzinhos. Isso é muito legal. Outra coisa que eu ia falar é sobre as linhas, né? Que tem um monte, tipo, o Canva tem uma diversidade gigantesca e eu acho que é muito da gente pesquisar e procurar, porque o que é muito válido, porque mesmo que tenham várias coisas que sejam pagas, até dá para fazer umas coisinhas assim, uns macetes que rolam de você pegar aquele produto e você baixar sem precisar necessariamente de você, enfim, ficar com aquelas listrazinhas do Canva e o nome Canva lá. Depois eu explico isso, como é que rola fazer. E também tem os gradientes, né, que são basicamente, esse daqui é um gradiente circular, mas tem vários outros que são como se fossem pinceladas, e vocês podem usar eles em cima de nomes, ou então vocês podem colocar eles dos ladinhos do post, enfim. Deixa eu ir passando, pra gente abrir o Canva. Tem uma coisa que é muito característica em todas as minhas produções, que basicamente eu removo o fundo de todas as imagens. E também quando a imagem não é em PNG, eu consigo transformar a partir desse site. Esse site é gratuito, então se vocês pesquisarem Remove BG na aba de pesquisa do navegador de vocês, vocês vão achar. Ele é completamente legal. Você arrastou a imagem, colocou ali, ela já faz o recorte, só que tem algumas imagens que ele não vai conseguir recortar. Ou você vai fazer manualmente, mas também, novamente, é muito tranquilo você fazer por lá. Então, é assim, quando você quer uma imagem, por exemplo, eu quero a foto de uma pessoa. Eu vou lá, pesquiso a foto que não corte a cabeça da pessoa, sabe? Porque isso é péssimo quando você faz um card, um post, e você corta a cabeça dela, ou corta um membro dela. Então, se atentem a esses pequenos detalhes também. Então, colocou lá. Aí ele vai aparecer e ele vai remover, né, tudo que tem de fundo da imagem automaticamente. Mas pensa também que quando você for salvar essa foto, vê uma foto que tenha pouca informação atrás para que seja mais fácil, sabe, para o próprio aplicativo, porque senão você vai ter que fazer manualmente. E particularmente fazer manualmente para mim é um saco. Mas vocês conseguem fazer isso. Lívia tá falando que tem um aplicativo que também consegue fazer isso. Lívia, manda pra gente aí depois. Olha aí, gente, ela colocou aí no... Todo mundo tá dando altos aplicativos aqui.
Eu tô falando muito voltado pro computador, porque geralmente eu faço muito no computador, mas eu esqueço que vocês usam pelo WhatsApp, ó, pelo celular também. Eu vou compartilhar agora meu Canva. Então, basicamente, essa é a nossa página inicial no Canva. Então, a partir do momento que você fez o login, que você criou sua conta e tudo mais, vou dar os pontos positivos e os pontos negativos de você ter uma conta que não seja apaga, né? Um deles, eu acho que para mim é o mais claro, é a questão do armazenamento utilizado. Com o Canva Pro você consegue ter esse armazenamento bem maior e, enfim, a capacidade de armazenamento de vídeo e de arquivo muito grande, pesado, é melhor. E o meu tá aí, quase lotado, apesar dos pesares. Então, no Canva, como eu já tinha dito a vocês, a proposta dele inteira é que ele seja completamente intuitivo. Então, você consegue fazer aqui na abinha, você tem tanto a lixeira, todas as suas pastas, kit de marca, designs recentes, todos os seus designs. Então, é tudo muito intuitivo e você vai conseguir achar as coisas muito facilmente. Isso que é um de equipe meu e de Carol, porque a gente faz muitas coisas juntas. Então, quando eu vou compartilhar os posts com ela, eu coloco na nossa pasta e aí ela recebe os posts sem ela necessariamente precisar estar usando o mesmo post enquanto eu estou usando. Isso é uma coisa que vocês têm que se atentar muito, porque, por exemplo, estou fazendo um post e quero compartilhar com uma pessoa do meu grupo. E aí a pessoa pega, entra e você entra, vocês não vão conseguir ficar editando o post ao mesmo tempo e pode dar problema o post ficar com algumas falhas depois. E até quando vocês forem baixar o post, ele pode dar algum problema. Isso é importante se atentar. Não rola ficar usando os dois. Como eu tinha falado para vocês antes, o que eu acho incrível do Canva é que ele já traz todos os designs dentro das formulações certinhas. Então, quando você quer fazer um vídeo, quando você quer fazer um cartaz, ele já te dá os tamanhos certinhos. Malu tava falando aqui, igual a madrugada, que tinha 3 pessoas usando, exatamente. E aí, basicamente, você pode também criar, né, personalizado, com as dimensões personalizadas, ou aqui tem as de sugestões. Então, você pode fazer post para o Instagram, você pode fazer mapa mental. Inclusive, galera que gosta de fazer resumos e afins, os mapas mentais do Canva são muito legais e são muito práticos. Eu gosto muito. E também tem uma coisa que é nova, né? Foi recente, que são as animações que o Canva está colocando agora. Você pode fazer GIFs, e isso é muito, muito legal. Então, quando você quer fazer um GIF para o seu Instagram, você consegue fazer, e aí também tem a forma de você baixar, você pode tanto aumentar o tempo quanto diminuir. Enfim, tem várias coisas legais que a gente pode fazer a partir daqui. Aqui também o Canva tem um blog e ele explica várias coisas legais sobre negócios, sobre fotografia, sobre design, educação, e a própria SEO do Canva, ela tem vários artigos muito legais, caso vocês queiram depois dar uma lida, enfim, é massa. Aqui tem os preços, né, que é basicamente você comprar o Canva Pro, eu acredito que deve ser uns R$29,90 por aí. Apesar de que vale a pena, mas se você não trabalha com o Canva, eu não vejo muita razão pela qual você comprar, sabe? Eu acho que tem tanta coisa incrível que você pode utilizar a partir daqui. E aqui são os templates, a gente tem os templates específicos para cada esfera, então a gente tem rede social, a gente tem pessoal, negócios, marketing, educacional, em alta, então tem múltiplas possibilidades do que é que a gente quer produzir, aonde a gente quer produzir. Como eu disse a vocês, eu vou abrir um que já está aqui do ladinho, que é um de rede social, que já foi um template pronto, e eu vou explicar como é que eu faço com esses templates prontos. E, enfim, sobre fotos e ícones também. De novo, aquela plataforma que eu mostrei para vocês anteriormente
eu tô vendo aqui que a imagem ela tá meio embaçada. Pior que ela vai ficar embaçada, mas eu espero que dê para entender e esteja tranquilo. Tanto ícones personalizados e fotos e produtos, enfim, vocês conseguem pegar e trazer para o Canva a partir do momento que você acha, né, o que é que você quer usar, e você vai naquele site, recorta a imagem, porque senão a imagem vai ficar com fundo colorido, com fundo branco, e isso é importante que vocês retirem, porque senão vai ficar realmente mostrando que a foto, ela veio de outro lugar e ela não era dali, sabe? E aí falta congruência no post e harmonização. Tá, ok, vamos lá. Eu abri, basicamente, um post para o Instagram. E aí, como eu já tinha falado para vocês antes, é que a gente tem toda aquela aba de template, de uploads, fotos, elementos, texto, música, enfim. Aqui embaixo tem uma aplicação muito legal, que é justamente aquela que eu estava falando para vocês antes. Nesses 3 pontinhos, você aperta e vai ter aqui estilos e gráficos. O de estilos, ele mostra justamente cores e fontes. Então, você pode usar todas esses ciclos e todas essas paletas automaticamente, e é gratuito. Então, estou apertando aqui para vocês verem. Eles vão mudando no post. Então, às vezes você não tem uma identidade visual, mas você também não quer passar um tempo procurando um ciclo cromático, entender o que é que você quer fazer, qual vai ser a sua conversa com as cores e tudo mais. Vem aqui que você já resolve a situação. E lógico que você pode fazer isso manualmente também, né? Deixa eu voltar aqui. Certo. Como eu já tinha apresentado para vocês antes, aqui tem os fundos do próprio Canva. Eu vou até criar uma nova aqui. Eu vou colocar esses daqui que tem textura para vocês verem. E no de textura, geralmente, eu não gosto de colocar ele assim, de forma 100%, né? Então, eu venho aqui nessa transparência e eu vou diminuindo ou aumentando a transparência. Geralmente, eu sempre deixo quebradinho, então eu sempre deixo 40, 50, por aí. Porque é justamente quando os elementos que vierem acima, eles não ficarem se sobrepondo, de maneira que eles não conversem. Isso é muito importante. Volto a falar que é muito importante a gente ter uma noção dos elementos que a gente quer usar para que não fique uma coisa difícil de ser comunicada. E se a gente colocar os elementos em cima, a gente não quer que seja o fundo a coisa específica pela qual a pessoa que está lendo aquele conteúdo vai achar interessante. A gente quer que o que ressalte aos olhos seja o conteúdo em si. Então é importante a gente pensar nisso também. E também tem esse daqui que eu acho muito legal, que é um branquinho, que é a mesma coisa, vocês podem vir na ferramenta de transparência e aumentar, enfim. E esse aqui que eu acho lindo. Que dá pra fazer muita coisa legal com ele. Muita mesmo. Tipo, é só usar a criatividade. Inclusive, tem um post do Daco, eu posso até mostrar daqui a pouco, que ele foi feito com esse daqui. E, basicamente, ele tem várias linhas, né, pra que, enfim, não seja a coisa mais pesada quando você olha pro card. E aí eu coloquei vários elementos que ficou muito legal e consegue conversar de maneira muito eficiente. Então, é muito nisso. A gente tem um post... A gente tem a ideia do post. Pô, eu quero fazer um post pro meu Instagram com uma frase. Tá, uma frase. Vamos pensar quais foram os posts anteriores que você tem no seu Instagram. Seu Instagram é um Instagram pessoal? Tá, então você vai ter fotos em ar livre, você vai ter fotos, selfies e tudo mais. O que é que a gente pode fazer? Eu tô tentando ler as mensagens, mas enfim, daqui a pouco eu vou parar um pouquinho e respondo o que você já tenha mandado. Então, o que é que a gente pode fazer em relação aos posts que já tem no meu Instagram? Então, se eu tenho foto, eu posso vir com as próprias cores principais da imagem e pensar no meu post em relação àquelas imagens, porque, por exemplo, tem muito verde, tem muito vermelho, então eu posso vir e fazer um post vermelho e verde, por exemplo. Só que aí é justamente... tem até uma coisa muito legal aqui do Canva, que você pode fazer o seguinte: quando você quer pegar cores duras, você consegue
tanto colocar elas de maneira mais escuras, mais claras. Então, isso é muito legal, porque você vai dialogando em relação às cores que você quer utilizar. Por exemplo, a questão do verde mesmo. Esse já é um verde mais musgo. Eu sempre gosto de fazer tons muito mais clarinhos, muito mais pastéis. Então, você não vir com um post. Se o post anterior foi um verde super escuro, você vende com um verde bem escuro novamente, sabe? É bom a gente ter essa conversa entre os posts e ter uma linearidade. Então, novamente, Cecília, eu já usei verde mais de uma vez, o que é que eu posso fazer? Vamos de ciclo cromático, vamos ver no ciclo cromático. Você prefere ser monocromático? Você prefere fazer cores análogas? Então a gente vai lá, coloca o verde e a gente vê qual é a cor análoga ao verde. Então a gente pega e utiliza essa cor, sabe? E assim a gente vai dando um equilíbrio também. No próprio Pinterest, depois se vocês pesquisarem, tem até colorimetria para feed. E assim, colorimetria ele não é só usada de maneira para o cinema ou para fazer post, está na nossa vida e está em basicamente tudo, inclusive até na maquiagem, nas técnicas de cabelo, tudo é pensado dentro de ciclos cromáticos. E isso é importante porque vale muito a pena. O nosso olho ele tem instintos muito legais que são voltados para justamente os pontos focais onde os nossos olhos eles conseguem se conectar. E aí é justamente vocês aproveitarem disso para produzir um card muito legal. Depois de mostrar um pouco sobre os fundos, vocês... Não sei se todo mundo sabe, mas tanto você pode buscar vídeos aqui e acrescentar o vídeo. Então, o que é que você pode fazer? Se eu quero fazer um GIF para o meu Instagram, eu posso fazer isso a partir de vídeo. Quando a gente coloca o vídeo aqui, ele vai ficar em pausa, ou então ele vai ficar reproduzindo. E quando você for baixar, você consegue baixar como um vídeo. E daí dá também para você saber qual é o tempo que você quer que essa imagem ela fique na tela. Então tem aqui, ó, os segundos. Aqui ficaria 34 segundos. Cecília, eu vou postar um vídeo, mas vai ficar com... Geralmente, no Canva, quando você salva, ele vai ficar mostrando o vídeo no início e aos pouquinhos vai aparecendo os outros elementos. Então, quando você vai postar no Instagram, é bom você dar uma olhada, porque você consegue ver a grade, né, o frame específicozinho do vídeo que você quer colocar como capa, para não ficar aquela coisa solta no seu feed. Isso é legal também. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, e eu faço demais aqui, é o seguinte. Quando eu vou usar imagem, eu nem sei se tem imagem aqui que role ser usada, mas deve ter uma solta, perdida. Tá, vou pegar essa daqui. Outra coisa, eu fico arrastando sempre, porque é um hábito meu, mas você pode simplesmente clicar e ele vai aparecer no meio. É muito mais fácil, inclusive. Mas se você quiser que essa imagem seja o fundo, você arrasta e tem a possibilidade dela vir e ficar no fundo inteiro. Então, recentemente, o Canva ele deu a possibilidade de efeitos. E basicamente, o que são esses efeitos? Eles estão carregando, mas basicamente você consegue, pelo próprio Canva, remover, né? Mas o backgrounding, ele só vai ser possível se você for assinante do Canva Pro. Mas tem vários efeitos que são muito legais, você pode utilizar. E você pode ir baixando, porque eles ficam todos aqui em uma aba de efeitos e você vai vendo, basicamente, o que é que você gosta, o que é que faz sentido para você. Por exemplo, tem esse pixelado, que eu não gosto, mas pode ser que para você seja legal comunicar a partir dele. Então, pode baixar. E sempre fica dando problema constantemente, bem na hora que eu preciso. Ok. Eu vou daqui a pouco dar uma carregada para que a gente consiga visualizar aqui, mas basicamente eu uso muito esse duotone, que basicamente o que ele faz é colocar uma camada de cor específica. Por exemplo, uma camada de cor específica em cima dessa imagem que seja toda rosa. E aí ficam várias cores de rosa e tons e sobretons mais escurecidos, mais clareados. Isso é muito legal, porque não necessariamente você precisa fazer um efeito chapado naquela imagem dali para que ela consiga comunicar. Por exemplo, no Clube da Leitura Feminista, eu vou até compartilhar daqui a pouco, eu faço muito isso, que é justamente, eu recorto a imagem e quando eu recorto a imagem que eu vou colocar,
eu sempre gosto de trazer esses efeitos. Então, eu não boto um efeito criado de cores chapadas. Inclusive, você consegue configurar quais são as cores. Se seja amarelo com rosa, verde com azul, enfim. E aí dá até para fazer aquele gradiente. É muito legal. Aqui veio os estilos, né, que eu já tinha explicado para vocês. E aqui tem os textos. Novamente, eu acho que é muito legal quando a gente vai fazer um card e a gente vê os elementos que a gente está usando para que eles consigam conversar entre si. Porque não adianta a gente querer colocar um post cheio de informações legais, com vários elementos legais, e no final das contas a tipografia e os elementos elas não conseguem conversar. Aqui na busca, novamente, uma coisa que é muito legal, você consegue pesquisar exatamente o que você quer. Por exemplo, eu quero caligrafia. Você vai lá, pesquisa caligrafia e vai ter. Ele vai te dar as opções de caligrafia que ele tem disponíveis e você pega e pode usar. Aí, novamente, apertei só em cima, ele vai aparecer ali no meio. É porque está um pouco difícil carregar, mas pronto. E aí, outra coisa, a mesma situação do que você pode fazer com as cores para a própria placa de fundo, né, você consegue fazer também aqui. E você também tem a possibilidade de criar paletas, mas essas paletas elas só são criadas justamente pelo Canva Pro. Apesar de que se você pegar os 30 dias gratuitos, você consegue fazer as paletas e elas vão ficar aí para sempre. Então isso é legal também, é uma dica que eu acredito que vale. Quando a gente vem aqui, a gente vê a tipografia que a gente quer usar, vê o que é que se assemelha mais com o conteúdo que você quer passar. Porque, por exemplo, eu quero passar um texto que ele é um pouquinho grande. Então, provavelmente, se você quiser colocar esse daqui, só se a palavra é específica, por exemplo, eu tenho uma palavra que é muito importante, está naquele texto. Livro, por exemplo. Se eu quero colocar livro lá e quero que seja coisa que a pessoa chame a atenção da pessoa, vai ser esse daí no meio, você consegue colocar livro e vai ficar muito legal. Mas se não for o caso, se for um texto corrido, que vale a pena você colocar uma tipografia mais limpa e tudo mais, vale mais a pena você trazer, por exemplo, esse exemplo aqui. Inclusive, tem outras formas de você evidenciar. Alguém perguntou a questão dos efeitos. Então, gente, os efeitos, eles ficam nessa aba daqui, ó. É porque tem que ter imagem. Deixa eu acrescentar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Então, o efeito ele vai ficar em cima a partir do momento que você adicionou a imagem. Então, você colocou a imagem, vai aparecer essa possibilidade de efeito, de filtro, ajuste, cortar ou até girar a imagem. Então, girar, uma coisa muito legal também é que às vezes você quer usar essa imagem, mas ela não vai ficar propícia para a construção, você consegue inverter ela horizontalmente, inverter verticalmente. Então, isso também funciona. E é bem legal, não fica parecendo que a imagem não foi tirada daquela forma, né? Você consegue cortar também. Você consegue aplicar filtros, que são justamente o que já tem aqui a possibilidade de você aplicar alguns filtros naquela imagem. Por exemplo, se você vem com imagem crua do seu computador, que não tem filtro nenhum, você tirou do seu celular, você não editou, você pode colocar ele aqui, que funciona também. E os efeitos, eles vão estar aqui. Vão ter uma barra de efeitos aqui que vocês vão poder baixar. São justamente, eles vão aparecer todos dessa forma daqui. E aí, quando você aperta nele e baixa, ele vai aparecer aqui. E aí você pode ficar usando ele normalmente. Depois eu vou atualizar novamente a página, porque como a minha internet está um pouco ruim, ela não está aparecendo. Ah, apareceu. Então, tem o Duotune, que é um que eu uso muito, que basicamente ele vai deixar a imagem dentro de cores específicas. Então a gente vai ter essas cores aqui que são mais corais, tem um rosa, tem o lilás, e aí tem vários tons. E você também consegue configurar esses tons. Por exemplo, a partir do momento que você clicou, você consegue vir aqui em ajustar. E aí você pode ver quais são as cores em destaque, as cores em sombras e a intensidade que você quer usar.
Por exemplo, eu não quero usar muita intensidade isso aqui, então eu pego e vou abaixando ou eu vou aumentando. E aí as sombras também. E aí volta para aquele ciclozinho que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, que a gente pode tanto trazer ele para um tom mais pastel ou para um tom mais escuro. E uma coisa legal, caso você tenha um ciclo cromático lá pelo Adobe e você não saiba qual é a numeração da sua cor, você pode ver lá no Adobe, ele te dá a numeração certinha e você pode copiar aqui e vai aparecer a sua numeração na cor específica que você quer. Porque às vezes a gente não consegue encontrar a cor que a gente quer usar. Que a gente usou, por exemplo, na letra do post, sabe? E aí rola fazer isso também. E, novamente, também dá para você se aproximar mais daquela cor que você deseja. Aqui também tem o Color Mix, que é basicamente uma misturinha de cores, que ela vai dando ênfase em pontos específicos da imagem, que eu também acho muito legal. E também vou falar isso agorinha. Só um segundo, deixa eu terminar só isso aqui. O glitch também é muito legal, que dá aquele efeito tremedinha da vida. E um que eu gosto muito de usar também é o screen. Você pode vir no screen e ele fica aquelas várias bolinhas. Várias bolinhas, e quando você amplia a imagem, ela não fica craquelada ou então granulada. Isso é muito legal também, dependendo da forma de comunicação que você quer. Deixa eu só abrir aqui as perguntas para ver o que João tinha falado. Certo. Então, aqui a gente tem, né, o texto que a gente criou, né? Eu busquei esse texto aqui. Lógico que também tem os templates prontos, caso vocês queiram usar deles. E tem vários templates aqui que a gente pode usar. A gente pode pegar algo que converse mais com a intenção do seu feed. Então, você pode até fazer aqui uma busca de template, por exemplo. Eu quero falar sobre café. Se tu procurar, vai ter alguma coisa que vai se aproximar do que você quer. Então, isso também é legal. Mas, voltando para cá, em relação ao que você quer escrever, lógico que você pode tanto apagar a mensagem, né, que já tinha ali. Então, por exemplo, Puca Caruaru. Tá, massa. Como é que eu faço para, por exemplo, quando vem aqui, eu quero tirar esse... Eu quero tirar essa parte aqui especificamente. Você pode vir desagrupar, que é justamente o que ele vai fazer, e daí você consegue abaixar e deletar também, ou voltar para aquele mesmo espaço. E aqui, né, onde você vai tanto poder modificar aquela letra, caso seja interessante para você. Coloquei essa letra, mas ela não ficou legal, eu quero usar outra. Novamente, dá para você pesquisar aqui algumas letras. Inclusive, tem algumas tipografias específicas que tem de maneira muito geral. Então, você consegue achar no Canva, no próprio Microsoft. Então, você consegue pesquisar aqui, ela vai estar, por exemplo, o Open Sans, ou então o Arial, enfim. E se não tiver, ele vai mostrar algo que seja parecido com a fonte que você pesquisou. Então, não tem a impossibilidade. Aqui tem a possibilidade de você colocar em negrito, tem algumas tipografias específicas que você não consegue colocar em itálico, e também de você colocar o sublinhado. Então, você pode, por exemplo, destacar algo específico só clicando. Por exemplo, eu quero destacar só a palavra Caruaru, só quero deixar ela sublinhada. Então, você pode apertar e só sublinhar ela, como só sublinhar o Cuca, enfim. Isso é muito legal. Eu vou tirar aqui agora. Em relação às cores e tamanhos, a partir do momento que você aperta no
na letra, né, você vai ter essas opções daqui de cima, que é justamente o sublinhado, o itálico, e também tem as cores que você quer usar, e novamente vai sempre voltar para aquele ciclozinho. Então, aqui tem as cores, até algo que eu já tinha falado para vocês anteriormente, quando vocês adicionam uma foto nova, ele consegue captar as cores específicas que tem naquela foto. Então, você consegue usar daquelas cores que tem na própria foto para o seu texto. Então, tem as cores padrões, né? Ou então você pode vir aqui e fazer uma nova cor, que é justamente procurar no ciclo cromático a cor que você quer. Aqui tem a questão do espaçamento e alinhamento, se você vai querer ele centralizado, como é que você vai fazer. Também tem a possibilidade de você fazer ele em lista ou colocar a numeraçãozinha. E também tem uma coisa que eu acho muito legal e que eu gosto muito de brincar, quando são fontes um pouco maiores, eu gosto sempre de dar a altura da linha e o espaçamento entre as letras aumentar um pouquinho, por exemplo. A gente consegue fazer isso e tornar também a letra algo completamente diferente. Eu tinha colocado esse exemplo aqui, mas eu vou dar um tempinho e vou ver quais são as dúvidas de vocês no chat. E aí eu tento responder e depois a gente volta para essa parte final. Oi, então, Cecília, tu quer que eu leia algumas para tu aqui, que a gente já separou? Por favor! Então, tem uma pergunta do Manu Coelho, que fez: eu baixei o aplicativo do Canva pelo celular também, mas notei que as cores no celular e no computador são diferentes, mesmo sendo o mesmo código. Isso é normal? Então, é normal sim. O que acontece, até quando você vai editar imagem, às vezes no celular, e a pigmentação para o computador é diferente, por conta do display. E aí o que acontece é que não necessariamente vai ficar igual no final das contas, porque muda a partir do celular e muda a partir do display do celular. Mas uma coisa que vocês podem sempre fazer é dar uma verificada pelo computador. Caso você não tenha computador também, dá para aproximar aquelas cores, mas também tem a questão de se atentar, porque eu acho que até o celular tem algumas possibilidades de filtro azul ou filtro normal, então tem esse balanceamento de cores. Mas é possível sim que ela fique 2 graus mais forte ou 2 graus mais menos fortes, no caso, né? Mais puxados para tons mais claros. Ah, perfeito. Acho que tirou a dúvida. Eu queria informar aqui também que a gente já vai postar aqui o formulário de presença, que é bem importante que todos preencham. E tem mais uma dúvida, que é do Alan, que ele pergunta como pode ser feita a pesquisa de colorimetria no feed do Pinterest. Tá, então, dependendo... Ele falando do meu sotaque. Gente, eu não consigo não ficar olhando para as mensagens e Malu já tava me reclamando com isso. É porque eu tô pelo computador e pelo celular, então elas vão aparecendo aqui. Aí às vezes eu me distraio, mas tá tudo bem. Então, quando... Ai, amiga, não é reclamando, a senhora estava me avisando apenas que vocês poderiam fazer isso, mas é meu surto mesmo. É meu jeitinho. Então, quando a gente vai no Pinterest e a gente quer pesquisar, eu vou compartilhar a tela para vocês também. O Pinterest, ele tem infinitas possibilidades, sabe? Então, aqui mesmo já tem uma possibilidade de letra. Eu vou até mostrar para vocês, se vocês quiserem, depois como é que eu faço para pegar essas letras daqui, salvar e usar lá no Canva, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, porque às vezes eu quero fazer um texto que ele seja mais específico, que ele chame muita atenção, e aí eu faço isso, sempre. Eu pego essa letra daqui e eu coloco lá a imagem e eu vou copiando e colando, enfim. É um processo, mas é um processo que no final das contas vale a pena, porque fica muito legal. Então, como é que você pode pesquisar isso? Tanto você pode pesquisar colorimetria, como você pode pesquisar organização de feed, organização cromática de feed. E aí ele vai te dar algumas possibilidades.
E aí você pode ir pesquisando quais são as que vão mais próximos do que você quer produzir. Sempre vai ter muita coisa em relação à fotografia, né, em uso de preset e tudo mais. Mas eu tava com umas bem legais, eu deveria ter salvo para mostrar para vocês. Mas então, vou abrir essa daqui. Toda essa dica daqui, ela é até do próprio Canva. O Canva tem muito disso de tráfego cruzado com o próprio Pinterest, é uma coisa que eu acho muito massa. Então dá para você ver o arquétipo do feed. E tem muitas ideias legais de como você pode usar tanto a questão de imagem, de texto. É sempre legal você fazer uma configuração. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer o seguinte: nas laterais eu sempre tento usar informações, cards informativos que têm imagem. E no centro eu sempre tento usar cards que sejam mais limpos, mais cleans. Então é sempre bom pensar também por tríade, né? Tipo, por 3 posts e não apenas por um. E quando você quer fazer esse efeito aqui por trás, né, dessa continuidade, eu não sei exatamente se rola fazer dessa forma no Canva, porque eu faço assim, mas eu faço pelo Photoshop. Mas também dá para você fazer aquela conversaçãozinha, por exemplo, como eu estava mostrando os da Rádio Cordel, eu fiz todo um... Gente, eu esqueci o nome daquele negócio. Meu Deus, já que é pouco eu lembro, mas tudo bem. Eu fiz todo aquele alinhamento e eles ficam se conversando entre si, eles ficavam se complementando. E eu tirei justamente porque tipo, uma das maiores referências da Rádio Cordel é o próprio Cordel. Então eu peguei várias referências de Cordel e aí eu tirei um deles e fiz o recorte e tudo mais. E aí eu ia implementando. Só que aí eu ia vendo, né, de forma regular o que é que ficaria melhor. E uma dica é que agora o Pinterest ele também consegue fazer isso. O Pinterest não, desculpa. O Canva ele consegue mostrar como é que ficaria no seu feed, mas eu acredito que só seja possível isso para o Canva Pro. Mas o que geralmente eu faço é separar as imagens por 3 e diminuir o tamanho da minha aba de pesquisa. E aí quando eu diminuo e rediciono, ele vai ficar apenas 3 quadradinhos. Aí a gente consegue ver as publicações anteriores e as próximas publicações. Daí faz com que a gente tenha um pouco mais de noção do que é que está sendo postado, como é que vai ser postado. Eu acho esses exemplos aqui muito legais. O que eu falei para vocês, justamente, de algo que eu gosto de fazer, de sempre ter 2 imagens na laterais, mas não precisa necessariamente ser sempre assim. Ele pode vir de formas diferentes, então a gente pode botar nas laterais, nos meios, e aí a gente só pensar na forma de repetição que você quer fazer aquilo. Sim, vou fazer depois lá no Canva para justificar. Acho que a única coisa que eu não vou conseguir fazer é quando minimizar a tela, porque ela não vai compartilhar ela minimizada, mas eu faço isso sim. Tem gente indicando aplicativo também. Mas eu acho que por aqui foi. Eu vou pegar uma imagem e uma fonte para mostrar para vocês como é que eu faço cada uma das coisinhas. Então, vou mostrar, por exemplo, essa imagem daqui. Se eu quisesse usar essa imagem, a possibilidade da forma de recorte não ser completamente eficaz é bem alta, porque os tons que estão sobrepostos, eles são ok, mas eles têm muita informação atrás. Então é sempre bom vocês optarem por algumas tipografias que elas não tenham tanta informação na imagem total. Eu vou até pesquisar umas aqui. Por exemplo, essa tipografia, que é uma que eu acho que muito dificilmente eu usaria. Mas tudo bem, quase sempre vão ter várias que vão ter o fundo esbranquiçado e algumas que não vão ter fundo esbranquiçado. Mas se tiverem cores duras na parte de trás e que as letras consigam se sobressair a essas cores, tudo bem, porque lá no Remove vocês conseguem remover isso direitinho.
Salvei a imagem normalmente e, como eu falei para vocês, é bom se atentar para a questão de que se a imagem tem qualidade ou não, porque se ela não tiver qualidade, vai ficar uma cagada lá no Canva. E quando a gente pensa assim, que são vários processos, né? A gente salvou uma imagem da internet, aí a gente salvou essa imagem, colocou no Remove, ela já removeu, a gente vai salvar aquela imagem de novo e depois a gente vai salvar mais uma vez. Então são 3 processos para aquela imagem realmente chegar no produto final. Então é bom que vocês vejam se tem qualidade a fonte e a imagem. Porque tem umas que vão ficar mais granuladas e você consegue ver que tem baixa resolução. Vamos lá para o Remove. Cheguei aqui, joguei a minha imagem, ele vai fazer automaticamente. Aí a gente espera um pouquinho. E vão ter também a possibilidade de que algumas imagens elas não consigam ser, o fundo ele não seja removido, porque a imagem tem, ou a imagem é muito grande e o aplicativo ele não suporta, então vocês têm que se atentar a isso. Mas acho que assim, quase 85, 90% das vezes funciona tranquilamente. Eu baixei, vamos voltar para o Canva. Eu trago a minha imagem aqui para o Canva, que você pode tanto arrastar da sua barra de download, que fica aqui na parte inferior, ou você pode fazer o upload da imagem clicando nesse íconezinho azul, que aí ele vai mostrar todas as pastas que tem no seu computador e tudo mais. Ele demora um pouquinho. Outra coisa legal que eu não sei se todo mundo sabe, mas se você tirar um print de tela e você copiar aqui, Ctrl V, ele aparece aqui também. Então, isso é legal, caso você queira usar, por exemplo. Ele vai demorar um pouco, porque ele tá um pouco cheio, mas tudo bem. Tirei um print de tela. E ele aparece aqui. Então, às vezes, nesse print de tela, você já tem o conteúdo específico que você quer. Ah, Cecília, mas tem essas barras, o que é que eu posso fazer? Clique em cima da imagem 2 vezes, que ela vai te dar a opção de recortar. Então, você recorta apenas para o que você quer usar. Novamente, eu falo sobre a questão da qualidade da imagem, para vocês não pegarem imagens do além e ficarem usando e ficar com qualidade horrível, porque isso acontece ainda mais com print, e eu acho que vocês já têm noção disso quando faz print no celular. Mas é basicamente isso. Também rola fazer essa possibilidade. Deixa eu puxar. Eu esperando o meu Canva carregar. Então, gente, apaguem os arquivos que vocês não vão usar, sabe? Vale a pena. No meu caso, é meio difícil. Porque eu simplesmente faço muito post, então eu acabo ficando com um negócio super cheio. E aí fica muito lento. Pronto, a querida apareceu agora. A fonte curva. Então, eu não sei fazer fonte curva no próprio Canva. Sempre que eu faço fonte curva, eu vou fazer no Photoshop. E eu faço de forma bem simples. Mas eu sei que tem aplicativo também que você pode pesquisar, que tem a possibilidade de você fazer a fonte curva e trazer para o próprio Canva depois. Mas tem algumas fontes que têm maiores curvaturas. O que rola também é fazer, por exemplo, eu vou mostrar depois uma que rola fazer aqui, que não é realmente curva, mas dá para fazer. Então, como eu tinha falado para vocês, a gente removeu o fundo. O que é que eu faço a partir daqui? Eu dou aqueles 2 cliques na imagem e, novamente, eu vou recortando letra por letra. Então, eu só vou recortar as letras que realmente eu quero usar, sabe? Que eu vou usar. E é importante a gente pensar que ou você deixa as letras, né, todas no tamanhozinho
bem pequenininho e depois você seleciona tudo e aumenta, porque aí você consegue ter as letras retinhas e do tamanho certo, ou você faz diferente. Mas eu prefiro fazer desse jeito. Uma coisa que rola fazer é a seguinte. Você pega um ciclo, né, nas formas, e aí você consegue pegar essa letra, e isso dá para fazer com qualquer letra, inclusive as letras do próprio Canva, tá? Você pode pegar uma fonte e fazer desse jeito. Você consegue redirecionar ela, então você vai e vai seguindo a questão dos tamanhinhos aqui, ó. E aí você consegue fazer toda essa curva daqui e depois você só apaga o ciclo que você usou e aí vai ficar toda a letra, né, toda redondinha. E isso é muito legal, porque às vezes a gente tipo, não sabe fazer e tem vários postzinhos que tem com essas fontes mais arredondadas assim, tanto nas partes superiores e laterais, então dá para fazer aqui. A única coisa que eu falo para vocês terem atenção é em relação ao espaçamento, porque quando a gente vai fazendo, a gente tem que ter pelo menos um espaçamento legal entre cada uma das letras para ser possível a leitura. E dá para fazer com qualquer letra. Isso é muito massa. Eu tentando apagar aqui. Ok, deu. Outra coisa que eu estava falando para vocês era em relação às formas. E também tem quadros aqui. Uma coisa que muita gente quer fazer é colocar print de celular para um post do Instagram. Aqui nesses quadros você já tem essa possibilidade, porque já tem o próprio celularzinho, o computadorzinho, o notebook, e o que rola fazer é você clicar e você também consegue ver todas as cores que você vai querer usar. Então você vai modificando uma a uma. E isso para basicamente quase todos os elementos que você quer usar do Canva. Uma coisa que às vezes a gente quer usar e não tem a possibilidade, você quer usar aquele bonitinho, que rola fazer é o seguinte. Eu procurei o de Play porque eu sabia que tinha. Por exemplo, eu quero usar esse daqui, só que ele é Pro. O que é que eu posso fazer? Eu cliquei nele. Se você usar ele grandão, ele vai ficar com as marcas d'água. Mas se for para usar ele pequenininho, ele não fica com marca d'água. Inclusive, quando você quer usar e ele é próximo da cor do fundo. Então, eu vou botar uma cor aqui aproximada do fundo para vocês verem como é que funciona. Quando você diminuir, ele quase não aparece. E quando você salvar, ele não vai ficar com aquele nome Canva gigantesco, sabe? E aí rola também de você usar alguns específicos de tamanicos pequenininhos e funcionam. Eu ia fazer mais uma coisa, estou esquecida. Certo, vamos voltar aqui. Eu peguei esse template aqui pronto. E a gente tem aqui tanto uma curva, né, muito grande, e a gente tem o plano de fundo. Ah, Cecília, eu quero mudar só o plano de fundo. O que rola de fazer é você criar um segundo template, você copia essa curva, você cola a curva, inclusive essa copiar e colar você faz com Ctrl+C e Ctrl+V, normalmente. E aí você apagou essa curva de trás e você consegue mudar e não perde o tamanho certinho da curva que você queria usar, sabe? Porque às vezes a gente pega e aí a gente faz uma curva maior do que a gente queria depois, quando a gente está atualizando. E aí fica uma curva desproporcional aos elementos. Então você consegue pegar e mudar. Pronto, Cecília, eu tenho uma imagem que eu botei e veio todas as cores da imagem aqui, então vou usar em cima das cores da imagem. Vai lá e usa, sem bronca. Inclusive tem o do Café com as Minas aqui. Vou usar esse. Copiei, colei e coloquei ali de volta. E vai ficar por cima. E aí, como é que eu faço para trazer esse elemento para a parte de trás? Vem em posição, vocês colocam parte de trás. Isso é a mesma coisa para qualquer tipo de elemento. Se vocês quiserem colocar, por exemplo, uma foto nesse fundo aqui,
vocês conseguem colocar uma foto nesse fundo e colocar esse elemento lá para trás, tipo, ficar só uma carinha, tipo, dando oi, sabe? Então, dá para fazer tudo. Eu vou ver que teve uma pergunta aqui para eu responder. Da Isa perguntou se a gente tem liberdade para fazer os próprios elementos, tipo retas, setas, pincéis. Então, mana, não tem. Mas você consegue redimensionar e reorganizar os elementos. Por exemplo, se você quer um elemento de reta e você tem um que se assemelha ao que você quer. E também dá para fazer com alguns elementos, na verdade, dependendo do que você quer fazer, rola. Mas você consegue mudar, tudo você consegue modificar, na verdade. Eu vou abrir aqui os elementos para mostrar como é que é possível fazer. Assim que eles carregarem. Então, com as próprias formas, a gente consegue colocar e acrescentar muita coisa. Se a gente quer fazer um quadrozinho em cima desse template, eu consigo fazer ele só com um elemento que eu adicionar. E aí vai aparecer já já algumas linhas guias aqui, que à medida que você vai movendo o próprio elemento, ele vai aparecendo as linhas guias. E é justamente como eu já tinha explicado para vocês antes, é importante a gente sempre estar olhando essas linhas guias. E elas também funcionam para que a gente veja até onde a gente pode ir. Porque o que acontece? Cadê? Essas daqui, que mostraram agora, é muito importante quando você tem um post que vai para o Instagram e você quer colocar conteúdo dentro dessas linhas, sabe? Dentro desse quadrado. Porque o que acontece? Os conteúdos que forem apresentados aqui nas bordas, eles vão ficar aparecendo ou podem ser cortados. Então, isso é importante. Apesar de que no próprio Instagram isso serve mais para os stories, porque eles são mais acertadinhos e também porque de celular para celular, o tamanho, né, ele vai modificando. Então, às vezes, fica muito achatado o tamanho do story que você fez. Então, é bom sempre usar as linhas. Para o feed, não tanto, porque justamente o que acontece é que ele vai bem acertadozinho. Então, o que rola fazer aqui eu quero um quadro para imagem, eu vou colocar um quadro branco. Daí, eu coloco aqui em cima a imagem que eu quero utilizar ou a imagem que eu acho que seja legal. Dá também para fazer a partir do quadrado, né? Tipo, uma linha. E aí você vai aumentando aqui nas laterais. E também dá para caso você queira. Vou trazer esse texto para aqui para baixo. Caso tenha alguma palavra em específico que você acha que precisa de destaque, ela não necessariamente precisa estar em destaque de forma grande. Você consegue fazer dentro desses quadradinhos, você consegue colocar em cima da imagem. É só mensurar o tamanho certinho. Eu vou descer aquele quadro para mostrar. Ele tá copiando para cima, agora que eu vi. Ok, então. Cecília, eu quero colocar o nome Remainder aqui em evidência. O que eu posso fazer é justamente... Pronto. Eu posso fazer justamente isso. E aí você consegue tanto diminuir, quanto aumentar, e quanto também modificar aquela cor. Então fica legal porque não necessariamente você precisa colocar ela em negrito ou você precisa aumentar a fonte e mesmo assim ela tá ali mostrando que você acredita que aquela palavra específica seja importante para que o leitor, né, ou então quem vai estar vendo aquele post observe mais atentamente. Então, aqui também tem as linhas do próprio Canva, você consegue utilizar elas sem bronca e consegue fazer aquele mesmo processo de aumentar, diminuir, ou então recortar ela. Então, por exemplo, eu quero só usar um lado.
recortei e vou usar esse simulado aqui embaixo, sabe? Inclusive, para dar continuidade entre os posts, o que rola fazer é o seguinte: eu quero usar essa mesma linha arredondada no meu segundo post para eles conversarem. O que rola da gente fazer é o seguinte: a gente vem, copia a linha, cola, e aí a gente vai arrastar essa linha completamente para o lado de lá. Demora um pouco, mas funciona. E ainda mais com o meu computador travando. Aí você vai dizer, mas Cecília, tu recortou a linha, como é que a gente vai ficar tipo, para o lado certinho? Não vai ficar legal. Vai sim. É só a gente vir aqui, deixar ela chegar lá, para poder fazer. Se a gente vir aqui em girar, e a gente vai inverter horizontalmente. E ela ficou acertadinha. E aí, se você vê que a borda ali em cima não chegou tanto, você encosta. E o Canva tem a possibilidade de você observar todas as artes que você fez, né? Que é justamente o que eu estava falando antes. Então, você visualiza em miniatura. Aí, justamente, você consegue ver se a curva está certa ou não. Então, essa curva que a gente fez aqui, eu quero aumentar ela um pouquinho, quero diminuir ela um pouquinho. Então, pensando que esses 3 posts aqui vão ir para o seu Instagram, você consegue entender como é que eles vão funcionar no seu próprio Instagram. O que eu estava falando para vocês, caso vocês queiram ver, por exemplo, só 3, uma coisa que rola, caso você esteja assim, adiciona aqui e vamos dizer que esse daqui é a linha de post que vocês querem colocar numa segunda fileira. Então, eu sempre, quando eu não faço aquele outro estilo, eu adiciono posts branco aqui e esses 3 posts vão estar produzidos, esses 3 de baixo também, então eu consigo ter uma visualização de como é que ele vai ficar no meu feed. Os 3 de baixo com os 3 de cima. Ou então, eu vou e minimizo a tela. Quando você minimiza a tela, ele vai instantaneamente te dar uma padronização diferente. E aí você consegue relocar para ficar só 3 aparecendo. E aí não precisa adicionar esses outros 3. E caso você também queira apagar ou colocar em algum lugar específico, em alguma pasta, você também consegue apagar todos os elementos de uma vez, o que é muito legal. E clicando 2 vezes na imagem, ela volta para aquela outra apresentação. Você também tem a possibilidade aqui de aumentar, né, o zoom, se você vai querer em 300, enfim. É muito legal isso, porque você consegue conversar direitinho. Gente, nossa aula tá já acabando. Eu vou só mostrar os 2 posts para vocês do Clube da Leitura e do podcast, porque vocês conseguem visualizar. E aí eu vou ver se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, porque a gente já finaliza para não passar muito do tempo. Desculpa, gente. É porque é muita coisa. Por isso que eu disse que essa é quase uma aula total de Canva, porque é muito conteúdo. Então, o que eu tinha falado para vocês sobre a questão de recortes e tudo mais. No Clube da Leitura, a gente sempre traz muito podcast, muita indicação, e sempre os podcasts nem todas as vezes vão combinar com o feed. Aí o que é que eu faço é justamente, essa daqui era uma imagem que a gente usou, eu fiz aquele recorte e eu usei justamente aquele efeito que eu tinha mostrado para vocês antes, e ver como é que combina no final das contas, sabe? Isso é muito legal, porque a gente pode fazer a partir daí. E não necessariamente nada vai combinar ou não combinar no seu feed, porque sempre tem possibilidade de você fazer ele combinar. Outra coisa, os podcasts. A gente traz sempre os podcasts recortadinhos e a gente explica qual é o podcast. E
afins. Pronto, daqui eu acho que eu mostrei tudo. Ó, aquele post que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, que foi um recorte do próprio Pinterest, e eu trouxe ele para cá, e eu utilizei justamente ele a partir do esmaecimento, quase não sai. E aí aqui do lado a gente tinha algumas indicações que também tudo isso foi feito no Canva, gente. Eu acho que assim, tem toda a possibilidade. O negócio é você entender a ferramenta e você ver o melhor e o que você consegue fazer ali. Inclusive, a única coisa que não foi feita lá no Canva foi a própria logo. Mas de resto, tudo é feito no Canva. E foi tudo eu que fiz. Posso mostrar novamente como é que faz o esmaecimento, sim. Eu vou mostrar o da Rádio Cordel para vocês. Parou de compartilhar. Só um segundo. Então, eu deixo meu Insta. Só tenho um Instagram de fotografia, mas eu deixo sim. Tá. Esse daqui é... Esperando compartilhar. Esse daqui é o Instagram da Rádio Cordel, que é basicamente uma emissora comunitária da Universidade Federal de Pernambuco e é um projeto de extensão ao qual eu participo. E basicamente, o que é que a gente faz? Todas essas produções, elas são feitas lá no Canva. E uma coisa muito massa é que até os cards teasers também são feitos lá. Só essa linha de áudio que não é feita lá, mas eu também posso indicar um local específico para vocês fazerem isso, que é muito legal. Mas mostrando o anterior, né? Eles não estão todos organizadinhos porque tá faltando um post lá. Mas vem como eles se conversam, vê como tem essa linearidade entre os posts, sabe? Eles todos se complementam, fica lindo. Mas é porque tá faltando uma publicação para eles ficarem normalzinhos. E, enfim, funciona muito bem. E é muito legal. E a gente sempre tenta usar dentro da cronometria, né? A gente sempre volta para a identidade visual da Rádio Cordel. E aí a gente sempre usa os tons. Sim, vou mostrar onde é que faz a linha de áudio. Tem um aplicativo que se chama Headliner e ele... Estou esperando só carregar a aba para mostrar para vocês. Esse daqui é o aplicativo, vocês podem até printar a tela, aproveitem que esse daí é incrível. E você consegue fazer tanto acrescentar áudio, como você consegue... Isso não só para o post, sabe? Dá também para fazer para o próprio story e para algumas outras possibilidades. Então você pode criar, e aí você pega, faz o seu post direitinho. Tem um do Spotify também, Luísa tá falando. Eu não tenho certeza qual é o do Spotify, mas tem. Você cria e aí você coloca o áudio. Por exemplo, eu tenho um áudio de uma música que eu queria colocar naquele post. Eu fiz meu post, eu trouxe meu post para cá e eu adiciono. Também é super intuitivo, é bem princípio de edição, então, caso vocês queiram usar, é super simples. Deixa eu ver o que eu tinha mais para mostrar. Eu acabei de bater às 3h30. Deixa eu ver aqui direitinho. Então, a Lívia estava perguntando se isso é mídia social. Então, o trabalho do social media em si, ele vai para além da produção de conteúdo, ele vai para além da produção de conteúdo, né? Porque quando a gente vai falar de social media, ele produz, ele vai editar vídeo e também tem a questão de mensuração de conteúdo. A gente tem que entender qual é o conteúdo que a gente quer postar e como é que aquele conteúdo vai ser um conteúdo de valor. Então, basicamente eu quero fazer um post para o Clube da Leitura Feminista, por exemplo, com aquelas 4 indicações de livros. Ai, eu não sei se eu posso passar, mas tudo bem. Se a gente quer fazer um post de produção de conteúdo,
a gente tem que sempre entender por que aquele conteúdo vai ser relevante. Como é que a gente pode produzir esse conteúdo para ele ser relevante? Então, a gente pensa em uma escrita, como o Fio estava falando mais cedo, que, enfim, foi uma aula incrível. Caso vocês tenham assistido a aula mais cedo, essas duas aulas são bem complementares, mas eu vou tentar traçar algumas coisas que eu acho realmente importantes. Quando a gente pensa numa produção de conteúdo, a gente tem que pensar na produção de conteúdo que o nosso público ele queira assistir, ouvir, ler, porque nem sempre o que a gente quer falar é necessariamente o que o nosso público quer ouvir ou vice-versa, sabe? Então, por exemplo, o Clube da Leitura Feminista, ele é um espaço construído literalmente para leitura feminista. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa sobre um livro do mês, e aí não nada mais do que a gente queria fazer um post com livros, indicações de livros. Então a gente fez uma chamada, né, bem que fosse impactante quando as pessoas vissem no feed, que é 4 livros escritos por mulheres que todos deveriam ler. Então a gente amplia essa... Sim, eu posso sim repetir o nome. É Headliner. Eu vou colocar aqui o link no nosso chat. Tá aqui, pronto. Em relação a isso, então você vê a questão da produção de conteúdo que você quer fazer e chama a atenção do público geral. Então, geralmente esses posts, eles são os mais compartilhados, eles são os mais curtidos e são os mais salvos, porque as pessoas têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, quando você tem um Instagram que ele seja, por exemplo, eu tenho um Instagram que eu vou apresentar as minhas comidas. Tente sempre tirar fotos legais, postar o conteúdo de forma que as pessoas consigam conversar e entender o que você está querendo proporcionar para elas, sabe? Então, isso vai muito para a ideia do que o social media faz e também para a questão da mensuração, que é o após o post, né? A gente posta o post e a parte de mensurar é uma aba muito importante, que a gente vai ver se realmente aquele conteúdo está sendo entregue ou não. E eu acho que é isso. Temos que ver se temos algumas perguntas. Gente, quem tiver dúvidas ou quiser saber de alguma coisa específica, já manda aí agora. Acho que a gente pode ficar nessa função de responder algumas perguntas, pelo menos nos próximos 10 minutos, né? Então, aproveitem o espaço. E, Cécia, eu queria pedir permissão aqui para mostrar como eu faço os feeds pelo Canva. Porque à vontade, minha rainha. Lembro que muita gente estava perguntando aplicativos, né? E, gente, aplicativos tem muitos. Vocês podem colocar no Google, assim, organização de feed. Pronto, já aparece um monte. Até mesmo quando você bota isso na própria pesquisa do Google, né? De onde baixa, do Play Store e tal, ele já mostra. E aí, gente, eu vou só mostrar como eu faço no próprio Canva, que é como eu prefiro. Eita, vocês estão vendo? Me avisa aí, Cecília. Tá reproduzindo. Agora foi. Ui, Tá pronto. apresentando, amiga. Então, isso aqui foi um exemplo que eu nem arrumei mesmo, mas eu só queria mostrar para vocês como fica. Nesse caso aqui, eu tirei um print de uma tela que está aqui no fundo. Se eu tirar ela do fundo, vocês vão ver e trazer para frente. Ai, cadê? Vocês vão ver que é um print, então eu botei só de fundo, eu botei ela de fundo para eu ter uma base e coloquei um quadrado em cima para eu escrever o que eu queria. Mas vocês também podem simplesmente escrever aqui em elementos grade. Eles vão botar várias gradezinhas, como essa daqui, tá vendo? Ela é uma grade assim que tem vários quadradinhos, mas se você ampliar, você consegue deixar só 3. Igual fica no feed. E aí, quando você for... Eu não vou botar aqui nos uploads, porque tem tanta coisa, gente, que vocês iam endoidar. Mas, quando for foto, assim, vocês baixam a foto no computador, tipo a foto de vocês mesmo, que vocês querem botar no feed, faz um quadradinho e vai organizando, sabe? Para quem não quer aplicativo, porque tem aplicativo que é chato também. Mas aí vocês conseguem fazer pelo próprio Canva.
Tem outro tipo de grade aqui que eu botei, ó, tá vendo? Que tem um espacinho. Enfim, só queria mostrar isso mesmo, espero que tenha sido útil. Porque eu também uso muito Canva, gente. A gente do Cuca, todo mundo usa só Canva, porque é mais prático, né? Então, a gente sempre tem umas dicas dessas assim. Mas é isso. Eu espero que tenha ajudado, né, a minha apresentação aí. Malu deveria estar dando este curso comigo, inclusive. Não, Ela amiga, fugiu. você abala demais. Mas, gente, ó, eu vou estar na próxima semana, ok? Ministrando um curso. Então, vai ser sobre edição de vídeos também. Então, fiquem atentos aí. Se quer encerrar a sua aula, que depois eu agradeço todo mundo pelo Cuca. Eu tenho só uma pergunta aqui eu não sei falar, eu acho que é Catherine, enfim, eu fico muito inglesa ela. Mas ela tá perguntando quanto a capa de vídeo pro YouTube, se tem alguma dica. Então, o Canva tem a possibilidade de você fazer já com as diagramações certinhas, então é só você pesquisar. E eu acho que é muito legal a gente pensar numa grade de elementos. Então, por exemplo, acredito que seja um vídeo. Então, você gravou um vídeo, faz sempre uma foto para o vídeo antes, sabe? Faz aquela foto, tira uma foto certinha, coloca um... Tu pode até fazer, caso tu queira e tu goste, aquela linha arredondada em cima, dizendo o que é que vai se tratar do vídeo e tudo mais. E pode colocar alguns elementos também que fica muito legal. Mas eu acho importante ter a sua foto, ou a foto do vídeo, algum frame que seja legal e que desempenhe o papel do que você tá querendo passar naquele vídeo. Mas eu acho que é isso. E Vinícius está perguntando se as outras aulas foram gravadas. Malu diz aí, eu acho que sim. Foi sim, a primeira aula foi gravada. Eu tô atrasando um pouco o começo da gravação, às vezes está ali, já começou a aula e eu começo a gravar. Mas eu vou me atentar nas próximas. Mas foi gravada sim, grande parte dela. E como a gente avisou no chat, para quem não viu, a gente vai tentar postar todas as aulas ao final do curso no YouTube do Cuca da Uni Brasil, né, na Nacional. Eu vou, como muita gente estava pedindo, eu pensei nisso e vou entrar em contato com o Cuca Nacional e vamos tentar postar tudo lá no canal deles. Porque aí fica mais fácil e a gente consegue alcançar mais gente, porque às vezes mandar por e-mail não chega, tem algum problema, o arquivo é muito grande. Então, surgiu essa ideia mesmo de postar no YouTube. E daqui para os próximos dias eu vou estar avisando para vocês. Mas é isso, gente. Juliana está perguntando se a gente vai liberar o slide. Eu posso liberar sim, eu acredito que a galera pode postar no Linktree. E outra coisa que é muito legal, caso vocês façam designers e queiram mandar pra gente, compartilha nos stories que a gente responde. E aí eu posso até aparecer falando um pouquinho sobre, caso vocês queiram ir analisando e tudo mais. Enfim, mas funciona. Aí vocês marcam o Cuca, tá, gente? Importante. Marquem mesmo. Gente, sobre o conteúdo, o material, eu acho que vamos fazer o seguinte: no final de todas as aulas, quando a gente enviar os certificados, também enviaremos todos os materiais de todas as aulas, já com a numeração lá, slide da aula 1, slide da aula 2, para ser mais fácil. Então, gente, desculpa, que a minha mãe me chamou aqui bem na hora. Mas é isso, gente. Eu não estou conseguindo ligar a câmera agora, porque eu estou pelo computador. Mas eu queria agradecer aqui todo mundo, em nome do Cuca, né? Estamos finalizando a aula, algumas pessoas já saíram, né? Não esqueçam de se cadastrar lá no formulário da ata da gente, no formulário de presença, tá bem? E a gente acrescentou uma avaliação lá no formulário, então vocês podem dizer de 1 a 5 quanto vocês gostaram dessa aula, por favor, botem 5. Foi um curso construído por estudantes, né, para estudantes e pessoas iniciais. Então, eu vi que muita gente ainda queria mais aula, então a gente pode pensar nisso futuramente, porque realmente é um curso básico, né, a gente não sabia o quanto a gente ia ter pessoas, né, e foi muito legal, muita gente está gostando, e a gente só agradece.
E fiquem atentos que ainda temos mais 2 semanas de aula, né? 2 sábados. E é isso, gente. Um beijo para todo mundo. Um beijo, obrigada, gente. Foi incrível. Aí eu tô aqui lendo Agradece. o chat, tipo eu. Eternamente. Gente, sigam a gente nas redes sociais, ok? Que mandamos aqui. @cucadaunipe e @cucacaruaru. Graças a vocês, a gente bateu 1.000 inscritos. 1.000 inscritos, ó, 1.000 seguidores hoje. Eu tô tão feliz. Mas é isso. Eu vou botar aqui no chat de novo. Cuca da Unipe e Cuca Caruaru.